O que uma besta-fera da mitologia grega, Doug, um paciente com leucemia em 1996 e as novidades em oncologia nos tempos atuais têm a ver? Pois é. Venha entender essa história que está revolucionando a oncologia e arrisco dizer a medicina. Olá, sou o Dr. Rafael Amaral de Castro, médico oncologista de Brasília, e hoje vamos falar do tratamento inovador chamado CAR-T-Cell. Mas antes, voltemos na história, mais precisamente na mitologia grega. A quimera era um monstro híbrido, cabeça de leão, corpo de cabra, cauda de serpente, que aterrorizava a Lícia, atual Turquia, até ser morta por Belerofonte, que usou o cavalo alado Pégaso para atacá-la pelo ar com uma lança de chumbo. O metal derreteu com o fogo da criatura e a queimou internamente. Para o oncologista, a metáfora é dupla. Assim como a quimera representa a fusão de naturezas distintas, o receptor quimérico CAR funde domínios de anticorpo com sinalização de linfócito T. Belerofonte ilustra a necessidade de uma estratégia indireta e engenhosa, voar sobre o problema em vez de enfrentá-lo de frente. Exatamente o que a terapia CAR-T faz ao reprogramar o sistema imune do paciente para atacar o tumor por dentro, como o chumbo derretido na garganta do monstro. Agora estamos em 1996. O médico tem más notícias para Doug Olson. Ele acabou de ser diagnosticado com leucemia linfocítica crônica, um dos tipos mais comuns de câncer de sangue em adultos, avançando para 2010. O câncer dele ainda não está controlado, apesar de anos de quimioterapia, e ele está sem opções. Ele decide participar de um novo ensaio clínico, testando um tratamento experimental contra o câncer, que modifica geneticamente as próprias células imunes do paciente para que possam matar as células cancerígenas. Os cientistas chamaram isso de terapia com células CAR-T. Milagrosamente, o câncer de Doug desapareceu completamente. Esse sucesso levou a novos ensaios clínicos, pesquisas e a aprovação da primeira terapia CAR-T em 2017, além de mais 5 terapias CAR-T direcionadas a outros cânceres de sangue. Em 2020, o sangue de Doug foi estudado novamente e os cientistas descobriram que suas células imunes modificadas ainda patrulhavam seu corpo, eliminando quaisquer células cancerígenas que ressurgissem. Seus médicos disseram que o câncer dele estava essencialmente curado. Incrível, não é? Neste momento, muitos dos pacientes com câncer mais graves estão ganhando anos preciosos de vida com a terapia CAR-T. Neste segundo vídeo, eu, Dr. Rafael, vou explicar como esse tratamento funciona e o que o futuro reserva para essa nova terapia revolucionária. As células CAR-T são versões geneticamente modificadas das células T, que são células do sistema imunológico com várias funções, uma delas sendo a capacidade de identificar e matar células infectadas. Para entender como as células CAR-T funcionam, precisamos primeiro compreender como as células T são ativadas durante uma infecção. A ativação das células T deve ser um processo rigorosamente controlado, porque a ativação desnecessária sem infecção pode levar a doenças autoimunes e danos aos tecidos saudáveis. Para evitar isso, as células T precisam receber 2 sinais para se ativarem completamente. Isso vai ficar um pouco técnico com vários receptores diferentes, então peço paciência. Vai ajudar a explicar como a célula CAR-T funciona. O primeiro sinal envolve o receptor das células T, uma estrutura fascinante que elas usam para detectar patógenos. Especificamente, reconhecem pedaços de um patógeno chamados antígenos, como uma parte de uma proteína de um vírus. Esses receptores diferem um pouco em estrutura entre as células T, o que permite que diferentes receptores de células T se liguem a diferentes antígenos. Esses antígenos, porém, não estão apenas flutuando por aí. Os receptores das células T são seletivos, porque só se ligam ao antígeno se ele estiver preso por um receptor especial chamado molécula MHC. A molécula MHC está em outra célula, como uma célula dendrítica ou outra célula apresentadora de antígeno especial. A interação entre o receptor da célula T reconhecendo seu antígeno específico na molécula MHC é o primeiro sinal, que ativa a área sinalizadora do receptor da célula T, chamada CD3Z. O segundo sinal é chamado de sinal coestimulatório e funciona como uma confirmação, verificando se o corpo está realmente sob ataque e se a célula T deve ser ativada. Esse segundo sinal, normalmente, é a ativação da área sinalizadora de um receptor chamado CD28, mas os cientistas descobriram muitos outros receptores coestimuladores mostrados aqui. Quando ambos os sinais são recebidos, somente então a célula T pode se ativar e se multiplicar. Um tipo de célula T, chamado célula T assassina, então procura células infectadas para destruir. Como ela sabe quais células estão infectadas,
Ela usa seu receptor de célula T e procura células que exibem o antígeno do patógeno em suas moléculas MHC, o que indica que há um patógeno dentro da célula e força a célula infectada a se autodestruir, um processo chamado apoptose. Depois que a infecção é eliminada, as células T de memória ficam inativas e são reativadas se o patógeno retornar. Assim, você fica imune a esse patógeno. A incrível capacidade das células T de reconhecer um antígeno específico, matar células infectadas com esse antígeno e criar imunidade a longo prazo, fez os cientistas se perguntarem se poderíamos aproveitar essa característica para criar células T que reconhecessem antígenos específicos do câncer, matassem células cancerígenas e, essencialmente, curassem o câncer. Após décadas de pesquisa, os cientistas transformaram essa ideia de uma célula T modificada que mata câncer em realidade. Esta é a célula CAR-T. CAR é uma abreviação para receptor quimérico de antígeno, assim como o monstro mitológico grego Quimera, uma combinação de leão, cabra e serpente. O receptor quimérico de antígeno também é uma combinação de diferentes receptores que permite à célula CAR-T reconhecer proteínas cancerígenas na superfície das células cancerígenas. Essa interação ativa a célula CAR-T para destruir as células cancerígenas de maneira semelhante à forma como as células T assassinas destroem as células infectadas. Como isso funciona? Esse receptor especial é composto por 3 partes ou domínios. A primeira parte é o domínio de ligação, projetado para se ligar e reconhecer o antígeno de interesse. O problema com o receptor normal da célula T é que ele só se liga aos antígenos se eles forem apresentados em uma molécula MHC. Ele não consegue reconhecer diretamente uma proteína na superfície da célula cancerígena. Para superar essa limitação, os cientistas decidiram usar proteínas especiais das células B, chamadas anticorpos, especificamente os braços do anticorpo, que podem ser desenhados para se ligar a quase qualquer proteína. Usando um desses braços como o domínio de ligação, o receptor pode agora reconhecer proteínas na superfície do câncer. Quando esse receptor se liga à proteína do câncer, ele precisa ativar a célula T, então precisa de um domínio sinalizador. Lembre-se que uma célula T precisa tanto do sinal do receptor quanto de um segundo sinal coestimulatório para se ativar. Portanto, os cientistas adicionaram os domínios sinalizadores do CD3Z e do CD28 ao final do receptor. Atualmente, pesquisam qual molécula coestimuladora usar, com diferentes combinações desses sinais, oferecendo eficácia variável em diferentes tipos de câncer. Por fim, para conectar os 2 domínios dentro e fora da membrana celular, é usado um domínio transmembranar de outra proteína. O segmento que conecta os domínios de ligação e transmembranar é chamado de dobradiça ou espaçador, que permite que o domínio de ligação seja flexível ao se ligar ao antígeno, aumentando as chances de ligação bem-sucedida. E com esses 3 domínios, temos um receptor quimérico de antígeno que se liga às proteínas cancerígenas e ativa a célula CAR-T. Então, como modificamos as células T para que tenham esses receptores especiais? Como todo esse receptor é uma proteína, podemos pegar as diferentes sequências de DNA que codificam as partes, juntá-las e introduzi-las nas células T, geralmente por meio de um vírus desativado. Primeiro, uma máquina especial filtra os glóbulos brancos do sangue do paciente, um processo chamado leucaférese. Depois, no laboratório, as células T são isoladas dos glóbulos brancos e geneticamente modificadas. As células T modificadas, que expressam o receptor, são selecionadas e estimuladas a proliferar até atingir milhões de células, que são então transfundidas de volta no paciente para começar a eliminar as células cancerígenas. Todo esse processo leva cerca de um mês. Até 2023, existem 6 terapias CAR-T aprovadas para cânceres de sangue. 4 delas têm como alvo a proteína CD19 para tratar leucemias e linfomas de células B, e as outras 2 miram a BCMA para tratar mieloma múltiplo. CD19 e BCMA são proteínas também encontradas em células B saudáveis. Então, as células B também são destruídas durante a terapia CAR-T, sendo necessário monitoramento cuidadoso e reposição de anticorpos após o tratamento. As terapias CAR-T são usadas atualmente apenas depois que outros tratamentos falham e ainda assim apresentam sucesso notável nesses cânceres de sangue. Por exemplo, em um ensaio clínico randomizado de fase 3 com 386 pacientes com mieloma múltiplo, recidivado ou resistente a tratamentos, os pacientes que receberam
receberam a terapia CAR-T com CAB-GM-Viclucell tiveram maiores taxas de resposta ao tratamento, maiores taxas de eliminação completa do câncer e mais tempo sem câncer comparados às terapias padrão atuais. Essas impressionantes descobertas estão incentivando os cientistas a testar a terapia CAR-T como tratamento inicial e não como último recurso, com resultados promissores. Também estamos começando a perceber que pacientes podem ficar livres do câncer por anos após a terapia CAR-T, como no caso de Doug Olson. Cientistas acreditam que isso acontece quando algumas células CAR-T se transformam em outros tipos de células T ou se comportam como células T de memória. Elas então patrulham o corpo por células cancerígenas por muitos anos após a transfusão. É realmente um remédio vivo e incrível. No entanto, esse tratamento não está isento de efeitos colaterais. Além de destruir células B, as células CAR-T ativadas podem também ativar outras células do sistema imunológico, resultando na liberação de moléculas sinalizadoras chamadas citocinas. A ativação generalizada das células CAR-T e de outras células imunes resulta na síndrome de liberação de citocinas, que pode variar de febre leve, comum na maioria dos pacientes, até insuficiência de órgãos, que é rara, mas com risco de vida. A gravidade desse efeito colateral depende da quantidade inicial de câncer no corpo. Mais células cancerígenas ativam mais células CAR-T, que liberam mais citocinas, aumentando a severidade da síndrome de liberação de citocinas. Outro efeito colateral raro ocorre quando as citocinas também danificam a barreira hematoencefálica e o cérebro, resultando em sintomas neurológicos graves. Isso é chamado de síndrome neurotóxica associada às células efetoras imunes. Esses dois efeitos colaterais graves exigem monitoramento cuidadoso e tratamento com imunossupressores, mas a maioria dos pacientes consegue se recuperar. Então, o que o futuro reserva para as terapias CAR-T? O aspecto mais fascinante dessa terapia é, de fato, o potencial da bioengenharia genética. Aqui estão algumas ideias interessantes que estão sendo testadas em laboratório e em ensaios clínicos. Para criar um receptor CAR-T ainda mais específico, o receptor pode ser modificado para reconhecer duas proteínas diferentes e ambas precisam estar ativadas para a célula matar. Isso é chamado de CAR-Tandem. Também há pesquisas em andamento para projetar células CAR-T que funcionem em tumores sólidos. Tumores sólidos são resistentes à terapia CAR-T porque podem expressar moléculas que acionam botões de desligar nas células T. As células CAR-T blindadas são geneticamente modificadas para remover esses botões de desligar, protegendo as células CAR-T de serem desativadas, aumentando suas chances de destruir tumores sólidos. Por outro lado, células CAR-T autodestrutivas são geneticamente modificadas para expressar uma proteína de apoptose ativada apenas em resposta a um medicamento. A ideia é que, se os efeitos colaterais estiverem fora de controle, o médico pode administrar o medicamento autodestrutivo e as células CAR-T morrerão, cessando os efeitos colaterais. Por fim, as células CAR-T precisam ser feitas a partir das próprias células T do paciente para evitar rejeição do transplante. Atualmente, os cientistas estão trabalhando para criar uma célula CAR-T universal que possa ser transfundida em qualquer pessoa e usada praticamente pronta como outros medicamentos, o que poderia reduzir drasticamente o tempo de fabricação e o custo dessa terapia altamente cara. Essas são apenas algumas melhorias para as células CAR-T, com muitas outras sendo desenvolvidas e pesquisadas, assim como ideias criativas como usar outros tipos de células do sistema imunológico ou usar células CAR-T para prevenir doenças autoimunes. Mais detalhes estão na descrição abaixo. Embora ainda haja desafios a superar, incluindo melhor manejo dos efeitos colaterais, redução de custos e direcionamento para mais tipos de câncer, como tumores sólidos, a terapia CAR-T representa uma revolução no tratamento do câncer, oferecendo esperança a pacientes que antes não tinham mais opções. Pesquisas contínuas vão aprimorar essa terapia relativamente nova para torná-la uma ferramenta ainda mais eficaz na luta contra o câncer. Convido a todos a visitarem meu portal www.rafaelcastroonco.com.br e lá visitarem os sites Oncopraxis para profissionais de saúde e NeoAccess para pacientes. Fique por dentro das novidades em oncologia.